Prezadas alunas, prezados alunos, esse conhecimento é fundamental para o entendimento da criação do Estado moderno de direito. Eu recomendo que leiam de várias vertentes o significado do absolutismo como um regime político no qual o poder está concentrado nas mãos de um indivíduo, que o exerce sem limitações ou reservas, excluindo participação ou o controle de outros órgãos em assuntos do Estado. Entre os séculos XVI e XVIII, o absolutismo sob a forma monárquica instala-se na maioria das nações europeias. A fase absolutista se caracteriza pelo conflito da burguesia ascendente com a nobreza em declínio. A primeira ainda, ou seja, a burguesia fraca para assumir o poder, e a última já sem condições de preservá-lo, surgindo o rei como ponto de equilíbrio entre as duas classes em luta. O absolutismo corresponde à fase de transição da época feudal para a sociedade moderna. Nas mãos do soberano se concentram todas as funções do Estado. A ele compete legislar, vejam bem essa parte aqui que interessante, ó. Além de legislar, prestar justiça, arrecadar impostos, de onde a gente vai ver muitas questões no direito administrativo, manter um exército permanente, direito criminal, nomear funcionários, também administrativo, nas instituições, sociedade de economia mista e por aí afora. A frase atribuída a Luís XIV, o Estado sou eu, exprime com exatidão a importância do rei dentro do regime absolutista. Numerosos pensadores procuraram justificar o absolutismo, sendo as chamadas doutrinas do direito divino as que mais concorreram com argumentos ideológicos para consolidá-lo. Daí a questão do Estado laico também, né? Porque se você justifica como sendo direito divino, você está se apoiando nos bispos, em todos os agentes do clero. Bispo eu citei em função do jogo de xadrez. Quem não conhece o jogo, eu recomendo fortemente que aprenda a jogar xadrez. Dando continuidade, então, seguindo estas, só a Deus o rei deveria prestar contas de seus atos. A sua autoridade não cabia nenhuma responsabilidade. Não cabia nenhuma restrição legal, pois era ele quem ditava. Aqui uma observação, esse ele está com circunflexo, porque esse livro, esse dicionário, na verdade, de História da Civilização, ele é de antes da Revolução Ortográfica, da atualização ortográfica de 1971. Eu comprei num sebo lá em Porto Alegre da editora Globo. Então, dando continuidade, só a Deus o rei deveria prestar contas de seus atos. A sua autoridade não cabia nenhuma restrição legal, pois era ele quem ditava a lei. Vejam bem, o rei ditava a lei. Aí tem uma passagem importante para citar para vocês. Por exemplo, o rei fazia um passeio e via alguém com uma camisa que ele não gostava da cor. Ele simplesmente mandava matar aquela pessoa e essa determinação não cabia nem julgamento, não tinha nem sentença. Olha o absurdo. Outra corrente sustentava que era o próprio povo quem concedia o poder absoluto ao monarca, recebendo em troca o grande dom da segurança. Essa afirmação deixa clara a necessidade sentida pelas novas classes produtoras de contar com estabilidade e proteção para o desenvolvimento de suas atividades econômicas. Aqui cabe um parênteses também, a gente está falando basicamente dos dias de hoje, né? A gente não mudou muito em relação à violência, infelizmente. Foi na França que o absolutismo se realizou mais completamente, tendo atingido o máximo de sua expressão na pessoa do rei Luís XIV, o Rei Sol. Este pode ser considerado o modelo típico do soberano absolutista. Em seu extenso reinado foram debeladas as últimas tentativas de rebeldia por parte dos nobres. Criou-se um sistema administrativo complexo e burocratizado, no qual o rei tomava parte ativa e detinha efetivamente as rédeas.
Os ministros que em períodos anteriores tinham sido os governantes de fato passaram a desempenhar papel de meros auxiliares. Eu estou sentindo falta da régua preta, mas eu vou tentar dar continuidade aqui que está bem complicado, em função da distância aqui com o celular. Agindo com habilidade, Luís XIV diminuiu as prerrogativas da nobreza, partilhando as funções da administração entre esta e a burguesia, e mesmo reservando os postos mais importantes à última, que compunha a classe social menos considerada. Conseguiu, assim, sem romper com as tradições da velha sociedade feudal, inaugurar uma nova era, na qual assegurava o poder irrestrito do rei, e, no plano do Estado, a unidade, a ordem e a hierarquia. Na Inglaterra, o absolutismo nunca conseguiu firmar-se de maneira duradoura. A tentativa mais séria de implantá-lo ocorreu no período dos Stuart, que procuravam governar sem o parlamento, arrogando-se o direito de legislar. Na administração da justiça, esquivaram-se de práticas consagradas como o habeas corpus. Uma simples ordem real tornou-se suficiente para justificar a prisão de uma pessoa. O grande entrave aos impulsos absolutistas dos Stuart foi a ordem financeira. O rei precisa de recursos para manter a corte, a administração, o exército, mas não pode lançar impostos sem a aprovação do parlamento. A luta que se trava só vai ter solução com o triunfo da Revolução Gloriosa de 1688 a 1689. Reparem, antes da Revolução Francesa, exatos 100 anos, a partir da qual o soberano na Inglaterra passará a ocupar uma posição um pouco mais do que decorativa. O representante máximo do absolutismo na Espanha foi Filipe II, que pode ser considerado como precursor do sistema na Europa. Sob seu reinado, os países ibéricos atingem o máximo de poderio e riqueza. Eu fiz uma pausa aqui na leitura porque eu estava pensando sobre a importância de aprofundar a leitura sobre a Espanha quando ela domina Portugal. Isso é importante também para o entendimento da área jurídica. Segue-se um período de lenta e prolongada decadência, no qual a monarquia absoluta é mantida sem que nenhum dos ocupantes do trono se destaque por qualidades pessoais. A Áustria, Prússia e Rússia vão conhecer no século XVIII regimes absolutistas. Aqui cabe uma observação. Prússia não existe mais, então se você for ler sobre o surgimento dos estados, você vai ver que lá em 1871, Otto von Bismarck ele conseguiu vencer a dificuldade de reunir 300 feudos aproximadamente, que era o que compunha a Alemanha. Então, a proclamação, digamos, né, o surgimento do Estado alemão foi um dos últimos. Antes você já tinha, por exemplo, Portugal, né, como uma nação soberana. Você já tinha França, Inglaterra, vários estados já. Inclusive foi o surgimento do conflito, né, maior deles, Primeira Guerra Mundial, o imperialismo. Porque essas nações que já existiam tinham as suas colônias na África e a Alemanha sequer existia como Alemanha. Então é interessante aprofundar esses estudos, gente. Eu recomendo obras do escritor Erich Hobsbawm. Então, continuando aqui, citamos a Prússia, que tem a saída prussiana no xadrez. Novamente vejo a importância de conhecer o jogo do xadrez. Na minha opinião, a saída prussiana é a mais eficaz, porque ela libera metade da tropa para você combater e a outra metade protege o rei. Sugiro fortemente aprenderem a jogar xadrez, quem não sabe ainda. Então, Áustria, Prússia e Rússia vão conhecer, no século XVIII, regimes absolutistas. São países atrasados em relação aos demais da Europa ocidental, por isso mesmo os soberanos vão ter diante de si grandes tarefas a realizar. Frederico II da Prússia, Maria Teresa e José II da Áustria
Pedro o Grande e Catarina II da Rússia promovem em seus respectivos países profundas reformas, transformando-os em potências que vão desempenhar papel importante na história da Europa. Pela maneira lúcida de administrar, inauguram uma nova fase do absolutismo, conhecida como despotismo esclarecido. O déspota esclarecido é o rei que passou a saber ler. Pra vocês terem uma ideia, somente quem lia antes eram pessoas do clero, né? Os bispos, de novo, jogo de xadrez, as pessoas que dominavam e coordenavam, orientando o rei e a rainha o que deveriam fazer. Então fica aqui uma leitura, uma passagem sobre esse conhecimento que é um dos pilares fundamentais para o entendimento do juridiquês. E, obviamente, a gente concentra muito a leitura na Revolução Francesa, né, de 1789, 14 de julho, com a queda da Bastilha. E fundamental compreender essa luta entre as potências que surgiram e a Alemanha atrasada com o Otto von Bismarck, que com um punho de ferro conseguiu consolidar os cerca de 300 feudos, né, que compunham a Alemanha na época. E vejam que o reflexo disso vem até hoje. Nós estamos, eu não sei em que ano você vai ver esse vídeo, mas nós estamos, infelizmente, há mais de 3 anos com a invasão da Rússia no país maior que tem na sua divisa, que é a Ucrânia. E o próximo é a Moldávia, segundo especialistas comentam, a ser invadido pela Rússia. Então vejam como essa luta, né, como dizia Karl Marx, né, a luta de classes é eterna, mas essa luta de nações continua. Tem reflexos, tem muita coisa para ser falada. Tem reflexos sobre a OTAN, que a Rússia, né, o Vladimir Putin atualmente, né, o representante, não quer de jeito nenhum que a Ucrânia passe a pertencer à OTAN. Mas esses conhecimentos todos, sejam tratados internacionais, que têm força de lei infraconstitucional, ou seja, na pirâmide de Kelsen, eles estão logo abaixo da Constituição da República Federativa do Brasil, por exemplo. Então, uma coisa é interligada na outra. As derivações disso são muito interessantes. Eu aconselho que leiam buscando ter prazer na leitura, para que você não se sinta forçado a compreender o juridiquês. Tem muita coisa a ser dita. Recomendo também o estudo da pirâmide de Kelsen, as diferenças entre leis delegadas, leis ordinárias, entre regulamentações, decretos, que você saiba a diferença entre normas. Eu já fiz vídeos explicando, né, a força da lei. A lei, ela é coercitiva, né, e você não respeitando a lei, você vai pagar uma multa, ou vai ter uma infração, ou vai ter restrição à sua liberdade, ou fazer serviço comunitário à comunidade. Mas é importante saber a diferença entre regras, normas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, resoluções, decretos e por aí vai. Tudo que você puder diferenciar vai ser importante para a sua prova ou apenas para o seu conhecimento. Um ótimo domingo a todos, muita sorte nos estudos, muita saúde para você e a família.